Olá, boa noite. Quanto tempo que a gente não se encontrava aqui no Instagram, nas lives, mas hoje retornamos aí com mais um tema que é bem interessante, que eu e a minha grande amiga Vilma Botassin, da psicóloga, vai trazer aí pra gente sobre a questão do estresse. Olá, Oi, Vilma! Cláudia, Quanto tudo bom? tempo? Verdade, bastante, né? Estamos aqui de volta. Estamos aqui. Pois A é, gente a estava nossa correria, os nossos compromissos, a gente não tem como abandonar, né, Vilma? A gente tem que fazer Verdade, também, né? Então a gente fica um pouco com apertada certeza. e pede até desculpas aí para os nossos amigos e colegas que nos acompanham. Vamos lá. Verdade. Boa noite Vamos e sim. Boa vamos começar noite. aí arrasando com esse tema que é Oxe, bom demais. Maria. É verdade. Quer esperar mais um pouco? Não, vamos discutir daqui um pouquinho como é que anda aí a questão dos atendimentos. Estão voltando ou ainda estão online? Então, estão online ainda, né? Os atendimentos ainda estão online, porque assim, principalmente porque atende criança, adolescente, idoso, né? Idoso, terceira idade, casal, né? Então, assim, ainda eles estão ainda com um pouco de receio, né? E como eu trabalho com esse pessoal da área da saúde, enfermeiro, esse pessoal aí da área da saúde, então, assim, eles ainda estão um pouquinho resistentes. Não é que está resistente, é que todo mundo realmente está muito preocupado, né? Então, Ah, a com gente tem que dar certeza. um. Deixa eu dar uma A boa gente noite aqui acha. para o pessoal que está chegando. Olha só, olá, Verdade. Vini, lindo, tudo bem com você? Ele foi um dos meus pacientes lá de São Bernardo e aonde eu ando ele me acompanha. A Ai, que Fernanda bacana. Aber, irmã de um grande amigo meu e que trabalhou comigo, curto muito, curto demais os dois. A G Crisinha, olá, boa noite, Rê, tudo bem? Deise, que bom ter você aqui de novo. E nós estamos aqui para falar sobre o estresse infantil, né? Uma das preocupações e que a Vilma vem recebendo bastante perguntas a respeito desse tema, justamente por, né, todo esse tempo que nós estamos em isolamento, e as crianças estão em casa e estão assim, doidas também para sair desse ambiente fechado, dar continuidade nas atividades, as escolas não voltaram e eu acredito que não volte tão cedo, por enquanto não tiver uma vacina, né, Vilma, para Com proteger a certeza. todos, né? É Então, verdade. é A provável que não gente, volte. a probabilidade que a gente vá voltar esse ano, eu acho que é remota, né? Porque eu estou vendo, converso com vários profissionais da área da saúde e aí eu vejo que tá difícil para voltar. Então, na verdade, eu acho que assim, nós percebemos que agora, além disso, né, a nova onda da saúde mental, né, em que ela está com tudo aí em alta, né? Só que assim, atinge também principalmente os pequenos, né? As crianças, eu tô percebendo que tá passando, que não estão bem, que também estão muito estressadas, estão muito angustiada por conta. Já atendi várias crianças que choram, falam, eu queria voltar para a escola, mas eu falei, mas agora não pode, você tem que explicar, e os pais perdem um pouco, perdem a paciência com eles por conta disso. Então parece que está uma intolerância geral nessa questão em que as crianças elas não estão bem também, porque estavam acostumadas com o ritmo de ir para a escola, de Tinha uma ficar. rotina diária, né? Então, e agora eles estão se limitando a não ir. Então, isso está trazendo um sofrimento para os adolescentes. Acredito que para nós também, para todos que tinham um hábito de sair ao ar livre, sem máscara, sem nada, né? Só que assim, hoje a gente vê que tem muita gente imprudente que está achando, está na negação.
Ah, já passou. Esses dias mesmo eu ouvi uma mãe falando assim, ah, mas isso daí a gente já pode sair, você não viu que tá tudo liberado? Eu falei, está liberado, mas a doença tá aí, entendeu? Pode estar O liberado, mas que a que está doença liberado, né, Vilma? Né? A gente precisa saber o que é que está liberado. Está liberado é algumas libera... coisas, mas o Não, uso mas de máscara, o álcool em gel, é obrigatório o uso. Vai isso. sair de casa, tem que ter todos esses cuidados, né? É, Agora, Vilma, então, já entrou um pessoal bem vamos bacana aí, lá. a Vamos Cidinha, a lá. Edna, sejam muito bem-vindos aqui e A Edna é minha participem, amiga. façam as suas perguntas, tá bom? Olha, eu Tá queria que ok. você já trouxesse aí pra gente o conceito de estresse, né? O que que é o estresse? Então, o estresse é uma reação do organismo em situações difíceis, né? E muito excitante. E ela pode ocorrer em qualquer idade. Pode ocorrer em qualquer idade, tanto da criança, como adolescente, como adulto, inclusive da mãe no período gestacional, né? Então, assim, a gente pode ver que hoje são estudos mais recentes sobre o cortisol, sobre o estresse infantil. E assim, a gente pode detectar através dos problemas psicológicos e os problemas físicos que essas crianças vêm apresentando. A gente vai falar bastante hoje de criança. A gente vai deixar um pouquinho os de mais idades, né? Os adolescentes, a gente vai falar outro dia para os adolescentes, já falamos outro dia para os adolescentes, né? Hoje é só essa turminha pequena aí que a gente vai estar falando, né? Então, o que que acontece? A gente pode perceber, tanto pelos aspectos psicológicos, como pelos aspectos físicos, certo? Porque às vezes eles podem fracassar na escola, eles podem ficar muito irritados dentro de casa, eles podem ficar muito chorosos. Então, o que que acontece? Eles, mesmo pequenos, eles liberam cortisol e adrenalina, sabe? Só que ainda eles não sabem lidar com tudo isso, porque eles deveriam estar em equilíbrio. Só que agora no momento eles não estão em equilíbrio, porque é atípico que eles estão vivenciando. E isso vai trazer um desgaste tanto para a família, né, como para os pais também. E assim, é interessante que é pouquíssimo conhecido as pesquisas sobre o estresse infantil, né? No Brasil, a gente tem estudos que lá da PUC, né? Na PUC, e eles fizeram estudos, fizeram escalas, né? E nos Estados Unidos eu estava lendo, em Harvard, eles desenvolveram também todo um estudo. E esses estudos eles começaram lá na PUC em 1991, quer dizer, não é tão antigo, é muito recente. E aí, e nessas pesquisas, o que, que foi evidenciado? Que é, tem uma causa específica, ou é a hospitalização, ou é o adoecimento, ou é o nascimento de um irmão, a mudança de casa, a mudança de escola, a mudança de empregada, às vezes a criança tem uma babá e aí é mudado essa babá. Então, são estados de tensões que vai liberar um cortisol acima do normal, porque teria que estar no equilíbrio entre dopamina e serotonina para ele ficar bem, porque nós somos um organismo vivo. E aí o que, que acontece? Por não estar em equilíbrio, esse cortisol e essa adrenalina vai estar muito alto. E aí a criança vai manifestar uma série de comportamentos, tanto os fisiológicos como os psicológicos, que aí você fala assim, por que é que ele está desse jeito? Porque acaba sendo difícil de controlar. Né? Então, o que, que a gente vê? Que durante esse desenvolvimento intelectual, diante desse desenvolvimento afetivo, a criança se confronta com uma tensão emocional até o ponto de, assim, de ser tão alto, que aí ela entra nesse estado de estresse que vai trazer para ele um mal-estar muito grande. Só que assim, os pais muitas vezes não conseguem detectar que aquela birra, que aquele choro, que aquela irritabilidade é um estresse, né? Pensa que é malcriação, só que na verdade é o organismo daquela criança tentando pedir socorro porque não está se aguentando dentro dele mesmo, né? É que, na verdade, é esse momento que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, com a questão da pandemia, todo mundo deu uma parada na sua vida.
Eu acredito que são raros momentos que alguém ficou junto aos seus filhos num período maior do que um mês, que é o período de férias, que é o período de viagem. E tem um agravante, porque nesse momento que está todo mundo em isolamento, tem essa questão dos pais estarem trabalhando em casa. Você me ouve, Filma? Parece que deu uma travada. Então, a criança, né, o pai trabalhando em casa e a criança ao lado, independente se é de 2, 3 anos ou de 10, 12, 15 anos, ele vai querer um pouco mais de atenção. E toda essa movimentação diferenciada vai promover um cansaço, uma irritabilidade, colocando aí a criança de uma forma muito... num ambiente que ele acaba se tornando um ambiente mais tumultuado. Porque o pai e a mãe precisam trabalhar, precisam desenvolver as suas atividades, a criança em casa que não está indo para a escola, mas tem atividade para fazer, tem que dar continuidade na sua rotina escolar. Então fica um ambiente tumultuado, um ambiente bem diferente daquilo que eles já vinham tendo ao longo do tempo. Então, realmente, tudo isso é atípico. E que acaba provocando também, né? Ajuda a provocar, né, Vilma? Eu acho que na história não tem aí um dado que diga que teve em outra época, uma outra situação, que elevou tanto o grau de estresse em criança. Teve? Acho que não, né? Não, mas você sabe o que acontece? É que naquela época, provavelmente deve ter tido sim. Só que não havia estudo para poder detectar. A partir de 91, começaram aqui no Brasil, começou a haver os estudos, né? Aí a gente vê assim, teve outras epidemias no mundo, a gripe espanhola, a gripe asiática, teve várias, mas assim, não foi feito um estudo suficiente para ver o nível de estresse das crianças. Só que assim, esse nível de estresse que eles estão vivenciando hoje tem nome e endereço, né? A Covid-19. Mas, assim, existem outros fatores que também deixam a criança no nível de estresse muito alto. E isso, o que acontece? O que acontece com essa criança? Por conta disso, o nível de cortisol dele é muito alto. É muito alto, né? E adrenalina também, porque ele não sabe lidar com o lobo frontal dele ainda não tem essa percepção para ter um equilíbrio, né? Como é que ele vai ter? Está em desenvolvimento ainda. E aí essa criança, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai fugir, ela vai fazer uma série de coisas que vai trazer uma angústia para os pais. Então, há necessidade desses pais compreenderem essa criança para que essa criança possa ter um equilíbrio. Mas assim, não é fácil, isso daí não é fácil não. Por quê? Se ele é estressado quando é pequeno, quando ele se tornar adulto, ele vai ser um adulto muito ansioso e muito angustiado. Porque todas as vezes que tiver algo que vai deflagrar aquele sintoma, ele vai ficar estressado e ele vai ficar ansioso posteriormente. Porque assim, o estresse é o hoje, a ansiedade é o futuro e a depressão é o passado. Então assim, se a gente não cuidar desses pequenos agora, lá na frente, nós vamos ter uma geração de pessoas ansiosas e depressivas por conta do momento que nós estamos vivenciando hoje, né? E isso é um problema. E a gente tem atendido vários... Você entendeu? A gente tem atendido vários pacientes com esse problema. Porque, na verdade, é algo que é acumulativo, né? E aí eu sempre falo assim, quando a gente já até comentou outro dia que a gente fez uma live sobre o estresse na gravidez, não foi, Cláudia? E assim, foi, sim. A mãe estressada, ela vai passar para essa criança um estresse também. Porque tem mãe que olha, elas ficam num estado de estresse tão alto que ela vai passar para esse bebê todo esse cortisol e essa adrenalina. E essa criança também vai. A criança, quando é bebezinha, segundo a doutora Ana Escobar, ela sempre fala que, na verdade, ele tem 3 fases. A fase amarelo, verde e vermelho. Ele vai detectar
O que ele está precisando naquele momento? Ele vai chorar porque está molhado, ele vai chorar porque ele está com sono, ele vai chorar se está com fome. E a mãe vai detectando nesse desenvolvimento maturacional o que a criança está sentindo. Se essas necessidades não são supridas, à medida que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo outras necessidades, mas tudo começa ali no processo gestacional, certo? É verdade, Mas muitas vezes não é? Mas muitas vezes, Cláudia, é o ambiente familiar que é um estressor, né? E aí, esse ambiente familiar sendo estressor, ele vai trazer uma angústia para essa criança também. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, não é? Sim. Agora, você disse aí algo que foi muito interessante sobre os sintomas, né? Você falou sobre toda essa questão do desenvolvimento, mas você trouxe aí também sobre os sintomas. Como que ele pode demonstrar isso? Como que a mãe, o pai, a família percebe, né, na criança toda essa questão do estresse? Porque às vezes tem criança que ela é mais mimada, vamos dizer assim, então faz uma birrinha quando quer alguma coisa, mas é diferente do estresse, porque o estresse é uma irritabilidade, né, uma necessidade de atenção, de querer algo que não está sendo atendido naquele momento. Então, assim, quais são os sintomas que são mais evidentes nessa questão do estresse infantil? A gente precisa ver uma coisa que é muito importante nesse momento, que a gente precisa avaliar. É muito difícil você detectar a origem do estresse infantil. Por isso que a gente tem que ter um olhar. Primeira coisa, a criança está com dor de cabeça. Vamos levar ao médico. A criança está com dor de estômago, vamos levar ao médico, né? A tontura, a insônia, resfriados repetitivos, né? O medo, a ansiedade. Inúmeras vezes essa criança pode ter vários sintomas. E aí, assim, quando o médico vai avaliar, por que será? Mas aí o pediatra vai avaliar por que essa criança tem todos esses sintomas de repetição. Agora, não que ela não vá sentir dor de estômago, que pode estar passando mal, comeu uma coisa que não fez bem, ou está com uma sinusite, ou está com alguma outra coisa. Mas se aquele sintoma é repetitivo o tempo todo, tem alguma coisa, um pano de fundo aí, para a gente saber o porquê será que aquela criança tem aquelas doenças de repetição. Mas assim, será que está ligado assim, geralmente o sistema imunológico dela está mais baixo e ela está tendo aqueles sintomas de repetição que pode ser a causa de um estresse, entendeu? Então, o pediatra, ele tem que ter esse olhar também na hora de cuidar desse bebê, dessa criança, porque assim, além dos problemas fisiológicos, ele pode estar tendo problemas psicológicos também. Entendeu? É o trato da mãe com ele, do pai com ele, o ambiente que ele tá na creche, entendeu? Então, às vezes, aquela criança que chora, eu já fiz avaliação em crianças de creche, tinha crianças que choravam muito, 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 muito. Aí, assim, na verdade, assim, a criança, ela não estava bem. Então, a gente tem que avaliar que não é só a doença física que a gente tem que ter esse olhar, mas sim se essa criança, aquele ambiente está tendo um estresse, entendeu? Então, Entendi. esse olhar é muito importante para os pais nesse momento. Você sabe de uma coisa, assim, que na verdade, e esse estresse ele pode se tornar agudo, né? E porque na verdade, assim, dor de garganta repetitiva. Por que será que ele está com aquela dor de garganta repetitiva? Pode estar com o sistema imunológico baixo. Por que Aí a gente tem que ir fazendo as perguntinhas. O que está causando esse sistema imunológico tão baixo, não é? Quais são os fatores desencadeantes? Porque uma coisa não dá para ficar longe da outra. O adoecimento, ele não pode ficar longe dos fatores psicológicos também, porque o adoecimento traz uma angústia também e traz um fator de uma baixa imunidade, que assim, então por isso, assim, o organismo, ele é jovem, mas ele se torna ele é imaturo. Então a gente tem que ter esse olhar essa criança num todo, né, de uma forma multidisciplinar, a mãe, o médico, né, e os professores na escola estarem observando, na creche, tudo, para ver o que está acontecendo, por que ele chora tanto,
Por que que ele está tão angustiado? Você sabia que, assim, que na verdade, eu vou te contar até um caso. Tinha uma experiência minha mesmo. E meu filho, ele era pequeno, estava na escolinha, e aí ele chorava muito. Então eu queria saber por que que ele chorava muito. Ele não queria mais ir para a escolinha. Na época ele tinha 4 anos, 4 aninhos. Por que que ele não queria ir para a escolinha? Porque eu tinha um coleguinha que batia muito nele, então ele não queria apanhar mais. E aí, não é nada, eles são criança, tudo. Aí eu tirei ele da escolinha, porque assim, foi colocar somente, ele falou que queria ficar com a mamãe querida, né? E aí ele chorava. Aí eu falei, mas eu preciso saber o porquê. Eu quero ficar com a mamãe querida, não quer mais cola não, não quer não. E aí eu não entendi o porquê, porque que ele chorava. Então, na verdade, o ambiente estava estressante e trazia uma angústia para ele. E aí ele ficava doente, porque a hora de ir para a escola. Então, o que que eu tirei ele daquela escola, né? Então, eu falei, vamos colocar quando ele estiver mais maduro e apto para ir para a escola novamente. Mas só que às vezes, muitas vezes, as mães não têm esse olhar de ir a fundo para saber o que é que essa criança tem, não é? Porque às vezes o choro é um sinal de que alguma coisa não está bem, porque ele não sabe, o bebê não sabe falar. Então o choro dele a gente não. Travou. Peraí que já vai voltar. Voltou, Vilma? É um caso interessante, né? Como que as crianças, elas conseguem, de certa forma, externar toda esse incômodo. Travou, Vilma, por isso que eu comecei a falar aqui. Mas é interessante como que as crianças conseguem externar sem conseguir falar diretamente aquilo que está sentindo, aquilo que está incomodando. Você contando o seu caso, eu acabei lembrando de uma situação em que meus netos passaram. A minha filha participou de um programa chamado a Super Nanny, né? E ela visitava a casa das pessoas para orientar os pais e tal. Só que o meu neto mais velho, ele era super tranquilo, não tinha essa questão de agitação, de nada. Só que esse programa, quando ele é gravado, né, para poder passar na televisão, existe uma equipe, existem pessoas, existem ferramentas, câmeras, luzes que são colocadas na casa da pessoa. E esses profissionais ficavam 24 horas na casa da minha filha. Ela vai me matar porque eu estou contando isso aqui numa live, mas eu tenho que contar. Então, o que aconteceu? Ele começou a vivenciar algo totalmente diferente. Não tinham aquelas pessoas dentro de casa, aquelas câmeras, os holofotes, ou seja, mudou completamente o ambiente. Qual foi a reação dele? De uma criança calma, ele passou a bater na irmã, a fazer birras, se jogar no chão, né? Morder a Gabizinha. Então, aquilo para ele, todo aquele fator novo, né? Todo aquele ambiente diferente do que ele estava acostumado, causou nele um estresse. Mas ele não sabia falar, uma criança de 3 anos e pouco não sabia falar. Então, de que forma que ele pôs para fora? Brigar com a irmã, morder a irmã, se jogar no chão, bater os pezinhos, como se estivesse assim, com muita, muita, muita raiva. E quando passou tudo isso, realmente a gente percebeu que não era dele. Tanto que até hoje ele é super calmo, ele é super tranquilo, é amoroso, amo de paixão. Bebê, vovó te ama, tá, filho? Desculpa eu contar isso aqui, mas eu tinha que falar, tá? Tinha mesmo, então eu vejo que é mesmo. isso, né? Que essa questão do estresse, ele afeta, assim, de uma forma muito forte a criança, né? E isso vai trazer sinais e sintomas que às vezes a gente não consegue perceber. Agora, esse estresse, ele pode se manifestar tanto no corpo quanto na mente, né? De que forma de que forma que pode se manifestar na mente de uma criança? Olha, você sabe que assim, de repente, assim, a criança, ela pode desenvolver alguma patologia, porque assim, algum problema, ou pode ficar dependendo das predisposições familiares, não é? O que essa família tem, das doenças pré-existentes familiares, ou, por exemplo, desenvolver uma asma, desenvolver uma bronquite, uma dermatite, tudo por conta desse estresse, né? Tudo por conta do estresse. E aí, assim, geralmente, assim, pode desenvolver
um estresse. Eu tô com uma paciente, eu conheço uma menina que eu tô tratando que, na verdade, ela desenvolveu uma dermatite por conta do estresse. Por conta, assim, que ela tá muito agoniada, que ela quer ir pra escola. Eu falei, mas agora não dá. Só que aí ela tem uma dermatite de contato e fica se coçando o tempo todo. Então, eu percebi que essa menina, essa daí tem 11 anos, ela tá num estresse tão alto por conta e chora e fica nervosa, né? E aí, assim, então você vê que, na verdade, as aulas online, para ela, é uma coisa boa, mas também é algo estressante, que não pode sair de casa. Então eu tô ajudando ela de uma forma que, assim, vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos assistir um filme, você vai fazer um relatório para mim de uma coisa bem legal, um filme bem gostoso, né? Então, geralmente eu passo filme de escola para ela e ela tá se sentindo bem, entendeu? Ao assistir alguns filmes de escola, depois me conta, ah, mas esse filme foi assim, me trouxe essa experiência, eu gostei, foi muito legal. Então, algo leve, né? Porque não adianta agora, nesse momento, você querer impor na criança uma rotina pesada. Não vai virar. Não vai virar. Então, tem que ser algo leve. E tem uma outra coisa. Existem pessoas que nascem com... Tem essa genética do estresse, né? Herdou. Mas tem outros, devido à história e à vivência familiar, se torna, né? O cortisol e a adrenalina dele aumenta, porque, por exemplo, conflito familiar, separação dos pais, não é? A separação dos pais, divórcio, a briga pela guarda da criança, ou a falta de afeto também, não é? Mas Como olha você só, falou eu no vou te começo. contar uma coisa. Eu tive uma paciente, ela tinha, na época, ela estava com 8 para 9 anos. E ela tinha aquela doença psoríase, né? Que é aquela coceira na pele. E eu lembro que na época ela tinha dificuldades no aprendizado, tinha um transtorno de aprendizagem, mas na escola pública não tem esse olhar diferenciado com cuidado para essas crianças que têm essa questão dos transtornos de aprendizagem. E toda vez que ela passava por uma avaliação, prova ou atividade que valia nota, era impressionante como que o corpo dela ficava todo irritado, né? Porque a gente sabe que a psoríase, ela é uma doença de pele e o emocional acaba também agravando um pouco mais essa questão da coceira. E na época a gente tentando, eu trabalhando essa questão da calma, dela se conscientizar de que ela era capaz, porque tudo que ela fazia, ela achava que ela não tinha capacidade, que ela não ia conseguir, porque era isso que ela escutava, né? Então, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente escola, ela era tratada como aquela menina totalmente incapaz, que não ia conseguir fazer nada. Então, você imagina o estresse que essa menina vivia. E eu sei que a gente foi trabalhando de uma forma multidisciplinar com outros profissionais para que ela conseguisse vencer toda essa questão, principalmente desse estresse, desse nervosismo que era quando começavam as provas bimestrais. Foi muito triste, mas a gente conseguiu amenizar, né? Não foi Mas assim uma cura tão... Mas, Cláudia, você sabe, assim, nesse caso, assim, específico, acho que, assim, o que ajudaria também essa menina seria um esporte, né? Colocar ela num esporte, Sim. assim, para poder ajudar. Uma natação, um judô, Então, sabe? Um na balé. época, mas a gente tinha até pensado, mas a natação ela não pode por causa do cloro. Ah, é o cloro, então Aí poderia um correr, balé, esporte né? de correr não pode por causa do suor. Olha só quanta coisa que a Nossa, gente teve que então. pensar na época, né? Pintura, E né? Pintar. outras habilidades que ela teria que Isso desenvolver, né? Que a mesmo. gente foi tentando trabalhar com ela para que ela trouxesse essa calma, para que ela se concentrasse realmente naquele momento, que não desenvolvesse aí esse nervosismo, esse estresse do momento de uma avaliação. Eu sei que era uma semana, ela começava 2 dias antes com aquele nervosismo, ia ficando né, grave e a pele ia ficando cada vez mais irritada. Era muito triste de ver, mas conseguimos fazer com que ela amenizasse um pouco esses efeitos aí, através, né, desse trabalho interventivo da psicopedagogia,
que a gente estudava, a gente criava estratégias para que ela se conscientizasse, que ela sabia de todo o conteúdo. Então, a gente fazia aí um trabalho devagar, mas que aos pouquinhos foi dando um resultado bem favorável. Mas na época eu lembro também, Vilma, que eu tinha uma colega psicóloga que trabalhava o TCC com ela. Foi bem bacana também esse trabalho, viu? Terapia cognitivo-comportamental, né? Uhum. Aprendizar o problema que tem, né? Para poder a criança saber que ela tem o valor, né? E melhorar também para que quando fosse fazer as provas e fazer as coisas. Na verdade, a terapeuta provavelmente trabalhou isso. Tem uma coisa, Cláudia, que eu queria te falar, que na verdade é assim. Peraí. Deixa eu só, responde aqui a Nath para mim. Como lidar com o estresse gerado pelo uso excessivo das telas? Porque hoje em dia as crianças estão só no celular, laptop, a tela de computador, porque as atividades online, elas, né, são as aulas, são as atividades online. Como que a gente faz para eliminar um pouco desse estresse aí gerado de tanto tempo na frente de um celular ou de um computador? Mas você sabe de uma coisa? Eu estou orientando para os pacientes, tanto para adolescentes como para crianças autistas, sabe o quê? Montar quebra-cabeça, entendeu? E aí, assim, sair daquele momento da tela e ir fazer alguma coisa que dê prazer. Pintura em tela, pintar desenho, quebra-cabeça, um jogo. Essa semana eu mandei uma adolescente jogar Uno com os pais, né? Eu acho que aí foi bem legal, né? Ela estava jogando com os pais. Coisas que eles não costumam fazer, sabe? Sentar para conversar, desligar a televisão, desligar o computador, desligar tudo, mas ter um momento só para eles, né? Na Sim. verdade, assim, geralmente você tem o período, nós temos o período eles têm o período de estar estudando, mas só que assim, a gente tem que intercalar. Agora você vai fazer as aulas, tá? Só na parte da tarde, vamos fazer outra coisa diferenciada. Mesmo que os pais estejam em casa, ele pode fazer isso. Então, fazer acordo. Só que tem um detalhe que, assim, que eu percebo quando eu atendo as crianças e adolescentes, uma coisa assim, em que há uma assim, um pai e mãe não entram num acordo na educação, no sentido assim, você conversa com ela, com ele, porque agora eu não posso falar, sabe? Então, assim, pai e mãe não senta e coloca a responsabilidade toda na mãe, da escola, disso, de tudo. Ou se não, vice-versa. Só que aí o que acontece? A mãe acaba sendo disciplinadora e o pai fica simplesmente na retaguarda. Ah, tá bom então. Mas aí o caso seria assim. Aí a criança, ela fica meio perdida. Ela não sabe se ela obedece o pai, se ela obedece a mãe. Então, eu acredito que teria que agir da seguinte forma. Olha, nós decidimos que vai ser assim. Aí, o pai fala, a mãe fala, porque assim, os dois juntos, ligados para a educação daquela criança, vai fluir melhor do que uma hora o pai fala uma coisa, outra hora a mãe se torna a disciplinadora, outra hora é o pai. A criança não sabe quem obedecer. Então eles têm que fazerem acordo entre eles para ajudar o seu filho, porque senão ele vai gerar um tremendo estresse nessa criança, entendeu? Porque assim, ele não sabe quem obedecer. Cada hora um dá uma ordem, não dá. Sim. Então é bem assim, nós tem que ter estamos sempre de a acordo. mesma fala. Oi, Vilma. Pessoal, eu não sei se é a minha a minha internet que está travando ou se é a internet da Vilma. Eu gostaria que vocês comentassem aí se a minha conexão está ok ou se é a conexão da Vilma para a gente poder acertar aqui. O Mauro está dizendo o seguinte: na realidade, os pais precisam ter um tempo com os filhos. É verdade, Mauro, precisa sim ter um tempo com os filhos, só que nesse momento a gente está tendo tempo demais, né? Os meninos estão passando tempo demais com as crianças estão passando tempo demais com os pais. E esse ambiente hoje que está muito estressado, vamos dizer assim, né? Com certeza.
Na verdade, também, só para acrescentar a questão da Natália, que ela perguntou, a Nath, o que acontece, Natália? O que eu vejo, eu como psicopedagoga e neuropsicopedagoga? As crianças, né, a gente até imaginava, as crianças estão acostumadas a ficar com o tablet, com o celular na mão e tal, não sei o quê. Mas naquele momento eles tinham o quê? Algo que trazia prazer para eles. Então era um desenho, era um jogo, mas nada em questão de fixação de atenção. Hoje, conforme nós estamos tendo as aulas online, as atividades online, a criança ela fica presa ou numa tela muito pequena ou numa tela de computador, que também não é de um tamanho agradável. Então, ela fica realmente estressada, porque ela está sendo obrigada a ficar um tempo prestando atenção em algo que para ela naquele momento não está trazendo prazer. Eu sei que você desenvolve um trabalho com as crianças também de forma online, então a minha sugestão seria trabalhar com as crianças em curtos períodos de tempo. Então, se você está realizando uma atividade com ela, essa atividade ela tem que ter duração máxima de 25 minutos, né? E depois dá uma pausa de 10, 15 minutos. Nessa pausa de 10 a 15 minutos, você pode trabalhar um jogo. Eu não sei se ainda hoje tem, mas antigamente tinha o Uno online e era muito divertido. Joguei muito com meus filhos, com meus netos aqui, a gente se divertia muito. E tem outros jogos que você pode fazer para trazer uma distração, fazer a motivação dessa criança, tirar esse foco do estudo dela, para depois poder retornar. Claro que o professor ele vai ter que movimentar essa aula de uma maneira diferente. Eu não posso trabalhar a aula que eu daria numa sala presencial, dentro de uma sala com todos ali participando, querendo que seja a mesma coisa através de um celular. Então, o professor ele precisa ter essa criatividade, modificar a aula. Uma aula mais interativa, uma aula com conteúdos que ele possa desenvolver brincadeiras, trabalhar com quizzes, né? Então, isso sim seria interessante, o professor diversificar essa questão das atividades e das aulas online. Né? E os outros profissionais que trabalham nesse apoio pedagógico também pensar nessa questão principalmente do tempo. Reduzir o tempo de trabalho com as crianças. Porque a tela do computador cansa, a tela do celular cansa, não é, Vilma? A gente que trabalha o dia inteiro com o celular e com o computador, chega de final de semana, o meu desejo é desligar tudo. E não ter mais contato, nem com o celular e nem com, com o computador. Não é, Vilma? Você tem essa questão aí também, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Na verdade, você vai entrar numa estafa mental. Se você ficar o tempo todo no computador. Então, na verdade, você precisa desse refrigério, dar um tempo. Aí fala, mas eu dormi ontem. Mas você ficou a semana inteira mais de 10, 12 horas no computador e você acha que um dia só que você dormiu vai resolver. O seu cérebro tem memória, o músculo, o cérebro cansa, tá faltando energia, você precisa ficar sossegado um pouco, tirar assim, um exercício, alguma coisa que dê para você fazer completamente diferente, né, desse momento estressante. Certo? E porque a luz, senão né? Não dá. A luz da tela, a luz da tela do computador, do celular, ela é muito estimulante para o nosso cérebro. Né? E essa questão da memória, ela é muito importante da gente falar. A nossa memória de curto prazo, eu costumo falar para os meus meninos que ele é um copinho de café desse tamanhozinho. E nós recebemos tantas informações sensoriais que ele acaba enchendo e vai transbordando. E transborda tanto as informações importantes quanto as informações que não são importantes. Então, existe uma perda nessa questão da memória de curto prazo, né? Daquelas informações. Né? Então, eu acredito, só para complementar, que as fontes aí que a gente pode colocar como fontes externas do estresse, uma delas seria essa questão dos trabalhos online que nós temos hoje, né? Das aulas online, das atividades online. Eu acho que um dos fatores que agregam demais no estresse da criança hoje seria isso também. Mas assim, Cláudia, não é só das crianças, dos adultos também, dos adolescentes, né? Que fica sim. Falando, né? Da faixa
né, dos pequenos até a adolescência. Hoje a gente não vai falar de adulto. É verdade. Então, assim, o problema é essa responsabilidade em excesso. Eu tenho visto pais falando assim, conversando comigo, não, mas ela tem que fazer, tem que ficar. Eu falei, gente, não é assim não. Você precisa deixar essa criança respirar, dar uma voltinha no quintal, dar uma voltinha ali no apartamento, brincar, fazer alguma coisa, deixa ela ficar sem fazer nada, não é? Porque ela não aguenta. É um cérebro que está em desenvolvimento, a plasticidade neural, né? Então a gente precisa ver tudo isso. E aí, Cláudia, tem um outro problema dessas fontes externas aí do estresse, que assim, essa responsabilidade excessiva, essa criança que os pais querem que seja um mini executivo, quer colocar muita responsabilidade. Bem, agora que você está em casa, você vai fazer inglês, francês, entendeu? Você vai fazer isso, determinar muitas coisas para essa criança fazer, sendo que o cérebro dela não está abarcando tanta responsabilidade, entendeu? Vamos também estabelecer eu sempre falo em rotina. Vamos estabelecer como se nós trabalhássemos antigamente aquelas fábricas que tinham os turnos. O que eu vou fazer no turno da manhã? O que eu vou fazer no turno da tarde? O que eu vou fazer no turno da noite? Entendeu? Então, assim, o turno da noite eu sempre falo assim, pai, vai brincar um pouco com seu filho, vai se distrair com ele. Você precisa disso, ele precisa e você também, entendeu? Então, eu sempre oriento os pais a fazerem isso. Então, e muitas dessas coisas eu tive das minhas experiências como mãe, né? Como mãe. Para que brincar com as crianças, isso faz parte. E você sabe que o estresse também das crianças, quando o pai é alcoólatra, a troca de professora, os pais e professores, principalmente assim, eu tenho visto muitos. Hoje a gente vai falar outro dia sobre os professores estressados, tá? Então, tem muitos professores que estão esgotados, estão estressados, né? Porque não é porque eles estão em casa que eles não estão fazendo nada, eles estão fazendo sim. Trabalhando e às vezes, muito. Porque eles entram na plataforma, tá cheio de criança ali na plataforma, ele tem que dar conta daquela sala, daqui a pouco uma outra sala e uma outra sala. Isso gera um estresse muito grande. Aí depois a gente vai falar sobre isso também, não é? E principalmente a doença dos pais, né? E às vezes outra coisa que eu achei super interessante nos meus estudos, que até numa colônia de férias, muitas vezes as crianças ficam estressadas. Ah, mas por que tá na colônia de férias? Mas por quê? Porque, na verdade, saíram do habitat natural deles, foram para um outro ambiente. Eu atendi uma família que eles foram viajar e foram numa colônia de férias. Eles tiveram que voltar. A criança não conseguia ficar. Ela não se adaptou. Não é o compartilhamento, né, das suas ações, das suas vivências. Tem gente que não se adapta a isso. Nossa, muito, muito, muito estranho. Mas aí, assim, devia estar se divertindo, mas não estava, né? Então, a gente vê como esses pequenos sofrem também. Não é só os adultos. E os pais precisam ter esse olhar, não é, Cláudia? Com certeza. E nós temos aí também, Vilma, outras formas da criança também manifestar, né, toda essa questão do estresse. A gente percebe, para nós que somos terapeutas, fica mais evidente a questão dos comportamentos. Até teve uma participante aqui, uma colega nossa aí que perguntou a questão do filho dela, da agressividade, de falar que vai embora, né? Então, isso também é uma demonstração aí da questão do estresse, né? Esses comportamentos agressivos, essa desobediência, né, inusitada, que de repente passou a ser uma criança mal educada, vamos dizer assim, que até então não era. Você pode falar um pouquinho mais sobre esses comportamentos? Então, no caso específico, assim, eu vou te falar uma coisa. O estresse infantil, ele pode estar presente também no adoecimento, ele pode estar presente também nas crianças que são autistas, não é? Então, porque eles têm uma rotina, eles têm uma rotina, por exemplo, a rotina da escola, aí eles agora estão em casa, então isso também vai gerar um estresse na criança também. Então, assim, aqueles que já estão, que não tem nenhuma dificuldade, já estão gerando estresse, ela tem um autismo leve ou moderado, também vai ter um estresse muito alto. Então, a gente precisa avaliar
todos os casos em que o movimento dessa família e como essa criança está naquela dinâmica familiar que está gerando aquele comportamento inadequado. Isso é muito importante, porque a gente pode falar, ah, faz isso, faz aquilo, mas peraí, como que é a dinâmica familiar dessa criança? Como é que eu vou lidar com esses comportamentos? Como é essa relação? Qual é o horário que ele acorda? Qual é o horário que ele levanta? O que ele come? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, porque a gente tem que fazer uma anamnese para poder auxiliar essa mãe, essa família, nesse estresse familiar. Por isso que eu falo que o estresse infantil é algo muito difícil de detectar, não é? Você já falou da escola, e geralmente as crianças que têm esse problema podem ter insônia, um medo excessivo, não é? Fazer birra, se jogar no chão. Então a gente precisa saber o que é que está causando isso. Muitas vezes os gritos da mãe e do pai também gera grande estresse na criança. Então a criança precisa entender o seu linguajar, entender a sua fala, porque não adianta berrar com ele, porque muitas vezes ele não está entendendo o que você está falando. Brigar não adianta. Já atendi crianças num estado de estresse tão grande, de 4 anos de idade, em que a criança parou de falar, entendeu? Por conta do estresse familiar que ela vivenciava. E aí foi todo um tratamento até que essa criança voltou a poder falar novamente, porque o estresse familiar estava trazendo um grau de ansiedade muito alto, né? Algo que se tornou muito grave. Porque tem criança que consegue lidar com o estresse, mas tem outras que não conseguem, não é? E aí, assim, eles acabam sendo, eles são pequenos adultos, assim, pequenos seres que pode virar um barril de pólvora aquele comportamento. E aí depois tem crianças que eu acho que o pai coloca de castigo, ela nem sabe por que está de castigo. É uma confusão que você não tem a proporção. Então, os pais têm que ter esse olhar. Eu acredito que os pais, hoje, por conta desse mundo capitalista que nós vivemos, que tem que bancar essa questão financeira, essa questão emocional, essa questão espiritual, muitas vezes não está preparado para lidar com todas essas questões dessas vertentes. E agora ainda mais uma doença coletiva, né? Mundial, e assim, não é só o nosso país que está vivenciando isso, outros países também estão vivenciando. Então eu acredito que está todo mundo no mesmo barco, né? No mesmo barco. Ouviu? Mas você sabe que eu vejo você falando assim, como é importante também o trabalho terapêutico com os pais, não? Como é importante a busca, né, dos profissionais para poder entender, para lidar também com as suas questões, para poder ajudar os seus filhos em casa, né? Muito disso vem também da própria infância que os pais tiveram, né? E isso é uma pergunta, né? Não é nem uma pergunta, mas eu queria que você falasse. Quando não é diagnosticado esse estresse na infância, o que isso pode trazer lá na fase mais adulta? Você já tinha até comentado, mas o que acontece quando os sintomas do estresse infantil, eles não são diagnosticados? Traz muitos prejuízos, né, Vilma? Travou de novo, mas a Vilma já vem para responder essa pergunta para a gente, que as manifestações, muitas vezes, que os pais, né, apresentam na fase adulta, pode ser que tenha alguma questão aí envolvida na infância. Voltando, Vilma, eu vou te perguntar de novo, porque travou. A minha preocupação é justamente essa, né? Porque o que pode acontecer quando esses sintomas do estresse infantil, eles não são diagnosticados e tratados nesse momento? O que isso pode gerar? Olha, na verdade, eu tenho atendido muitos casos de pessoas muito ansiosas. E quando a gente levanta um histórico da vida dessa pessoa, aí você vê que na infância ele passou muito estresse, né? Por exemplo, é aquilo que a gente já falou, a mudança de escola. Eu atendi um paciente há algum tempo atrás em que era um jovem, ele tinha um grau de ansiedade mas tão alto que estava desenvolvendo um pânico. E aí, assim, o que foi que aconteceu? Na infância dele,
dele, por volta dos 7 anos de idade, os pais mudaram para o interior. E ele não queria ter mudado para o interior porque ele gostava de ele gostava de São Paulo. Mas aí, por conta de alguns fatores, os pais mudaram. Essa criança não parava de ficar doente, não é? Ele ficava muito doente mesmo. E assim, ele disse para mim que ele tinha febre quando ia para a escola. Ele não se adaptou àquela rotina daquela nova escola. Passado um tempo, os pais voltaram, ele melhorou. Só que assim, o que acontece? O que acontece? Ao longo da vida ele se tornou, nunca foi diagnosticado, era só curado a causa do problema, dor de garganta, febre alta, sabe, uma série de asma e tudo mais. Aí quando ele se torna um adulto, o que aconteceu? Na verdade, ele passou por um problema escolar na universidade e ele teve o mesmo sintoma, né? E passou muito mal, com um grau de ansiedade altíssimo, e foi aí que ele veio para eu atender ele, né? E a gente trabalhou essa parte dessa infância em que ele tinha vivenciado. E aí ele disse assim: nossa, não tinha parado para pensar que isso começou quando eu era criança. E justamente no âmbito da universidade, ele estava vivenciando porque ele generalizou, o cérebro entendeu que generalizou a mesma situação, entendeu? E aí aquela situação estressante na infância generalizou para essa vida atual dessa pessoa, né? E aí você vê que assim, se não é diagnosticado na infância, ele vai carregar para o resto da vida esse grau de ansiedade alto por qualquer fator que ele não saiba controlar, não é? E aí o corpo dele faz a interpretação e vai liberar, ele se torna algo psicossomático primeiro, né? E esse corpo vai liberar o cortisol, vai liberar a adrenalina, as mãos vão suar, ele suava muito a mão, ele tinha taquicardia, sufocamento, tudo por um problema de ansiedade. Então, assim, a pessoa vai se arrastar ao longo da vida para esse grau de ansiedade. Então, Estamos aí com mais um probleminha de internet da Vilma, mas ela já retorna. Então é bem isso que ela estava dizendo, essa questão de, né, aflorar aí justamente na fase adulta toda essa questão da infância, né? Vilma, nós estamos entrando nos 10 minutinhos finais, eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente poder até fechar a nossa live de hoje, os principais sintomas psicológicos, né, do estresse infantil. E assim, não vou falar para você contar para a gente o que a gente tem que fazer, porque essa live ela vai ter continuação, né? Nós vamos avisar quando ela vai retornar. E na próxima live nós vamos falar sobre como prevenir, a importância do espaço físico, e nós vamos falar também sobre quais são os gatilhos, né? De todo essa questão do estresse. E nós vamos falar também do trabalho em conjunto com a escola. Mas para a gente poder, né, fechar esses 7 minutinhos aí, quais são os principais sintomas psicológicos? A gente vê assim, aquela criança que está muito irrequieta, pai precisa ficar atento, a mãe e os pais. A expressão facial, aquela carinha de triste, sempre triste, retraída, chorosa, apática, o sono, não quer comer, dor na barriga que não passa. Outra coisa, às vezes a hiperatividade, não é? Os movimentos repetitivos, a agressividade. Porque olha só, a hiperatividade é por uma questão de não saber lidar com toda aquela inquietação, né? Deixa eu correr, deixa eu aliviar esse meu estresse, né? Se bobear, tem gente que é mais adulto, o que a gente prefere é sair correndo, né? Dá um jeito de sair fora, fica agitado, fica angustiado, né? Então, assim, a ansiedade, o terror noturno também, pesadelo, dificuldade em relação interpessoal com o coleguinha, que na questão que você falou de morder, né? Ou senão uma introversão, assim, súbita, não quer mais falar, ou senão um desânimo, uma apatia, uma insegurança também, agressividade, já falei, né? O choro em demasia, tristeza, depressão, birra e o medo excessivo, né? Então, porque a depressão infantil é diferente da depressão do adulto, né? É bem diferente. Então, aí é uma coisa que a gente vai falar. Então, geralmente,
Esses são os sintomas psicológicos. Agora, os físicos a criança fica com dor de barriga, fica com febre, parece uma febre que não tem nada aparente, dores de cabeça, náusea, faz xixi na cama. Eu já vi tanta criança, a mãe brigando com ela porque faz xixi na cama, porque geralmente, às vezes assim, não é por conta que a criança pode ser que não esteja maduro, né? O esfíncter não esteja maduro. Mas em outros casos é emocional também, né? A criança. Também a hipoprese, né? A hipoprese, que faz o cocô na roupa, a gagueira, a tensão muscular, ranger o dente, né? Então, a criança roer unha. Eu tô com vários pacientes comendo todas as unhas. Eu falo, não pode comer não, tá? Aí eles ficam bravos. Por exemplo, a dificuldade para respirar também, dor nas pernas e nos braços. E aí, assim, pode ocorrer gripes e resfriados constantes também, porque se essa criança tem todos esses sintomas, vai abaixar a imunidade, né? E aí a gente vê como é que essa criança vai fazer. E eu acredito que, assim, o que a gente precisa fazer, hein, Cláudia, nesse sentido? Diante de todos esses distúrbios emocionais, a gente vai deixar, não é? A gente tem que ter esse olhar, né, para esses baixinhos, né, para essas crianças, né? E assim, o que está acontecendo agora é esse isolamento social, de estar brincando com os coleguinhas, né, em aniversário. Só que assim, tem gente muito imprudente levando as crianças. E aí saiu uma pesquisa que as crianças, elas podem ser transmissoras, né? E aí a gente não sabe. E elas são assintomáticas. Então a gente tem que ver, avaliar uma série de coisas que nós estamos vivenciando agora. E uma outra coisa, Cláudia, eu acho que isso é importante falar, né? Das palavras que os pais falam com os filhos, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. Como dirige a palavra, né, Vilma? A linguagem, né? Por exemplo, assim, porque isso vai diminuir a autoestima da criança, né, Cláudia? Por exemplo, que menino burro, você nunca faz nada certo, para de bancar o palhaço, como você cria problema, você sempre estraga agora eu não tenho tudo. tempo Então, para você, me deixa, agora eu não posso. A frase típica que eu sempre ouço, vou contar para o seu pai. Para o seu pai. Agora, Puxa, isso é um terror. e aí o criança já fica morrendo de medo, vai contar pro pai, e aí o pai chega, briga com a criança, e aquela confusão. Ou se não, fala assim, olha, estou ocupada para conversar com você, fica aí com esse celular, sabe? Então, você me estressa, então a gente precisa saber o que fala. Não, filho, o que está acontecendo, filho? Vamos conversar? Conta pra mãe, conta pro pai. Entendeu? Não, e você não pode dar atenção naquele momento e falar, olha, espera só um pouquinho, deixa eu só finalizar esse daqui, eu já vou te dar atenção, né? Que eu acho que é tão importante fazer esse meio campo, né? Vilma, olha só, nosso tempo vai acabar. Eu gostaria de te agradecer a sua presença novamente. Quero agradecer a todos que participaram aqui, que ficaram com a gente, que perguntaram. E essa live vai ter a segunda parte, né? Porque o assunto é extenso e a gente teve que dividir. Mas na próxima nós vamos trazer aí justamente as questões de como prevenir, a importância do espaço físico, o trabalho em conjunto com a escola e com os professores, que é muito importante a gente orientar os professores. Mais uma vez, meu muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui. Vilma, minha amiga querida. Um beijo. Beijo, obrigada, viu? Um beijo a todos que participaram e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.